Glória a Jesus, mais alegre as palmas para Jesus, irmãos. Mais alegre, mais forte. Oh, glória. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem recebe a paz do Senhor, quem aceita essa paz maravilhosa. É bom poder estar na presença de Deus. É bom poder estar na casa de Deus. É bom poder estar no meio dos irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Quem tem a Bíblia dá glória. Quem ama a Bíblia dá glória a Deus. Gênesis, capítulo 35, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, dá glória a Deus. Está escrito assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Amém? Você ama a Bíblia? Feche os seus olhos um pouquinho então, só um pouquinho. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. De novo. Fala Deus, fala Deus. Glória a Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus. Vai um coral, bem alto. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu. Um minutinho de oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Acabamos de ler, Senhor, o texto. Acabamos de ler, Senhor, a palavra do Senhor nessa noite. Pai, venha falar aos nossos corações, Senhor. Falar nos corações dos irmãos, falar no meu coração. Fala com a tua igreja nessa noite, meu Pai. Fala, Senhor, meu Deus, aos obreiros, aos membros, aos visitantes. Fala, Senhor, nós estamos com os ouvidos inclinados. Nosso coração está aberto a Ti, meu Deus. Fala, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar um pouquinho, desocupar suas mãos e bater palmas bem forte para Jesus. Pode se assentar e dar glória a Deus. Acho que está muito fraco. Para Jesus pode ser melhor, não pode, irmãos? Ele merece.
Ele merece, aleluia. Glória a Deus. Nesse texto, nós vemos Deus falando com Jacó. Mandando que Jacó se levantasse, fosse até Betel e habitasse ali, além de habitar em Betel, construísse um altar. O mesmo Deus que havia aparecido a Jacó, dado forças na sua fraqueza, aparece ele agora e diz, olha, levanta-te, vai a Betel, habita ali e faze um altar. E a gente sabe que altar é algo santo. Altar é algo que Deus inspira, que Deus opera, que Deus fala. O altar é um lugar do encontro com Deus. Eu não estou falando de púlpito, isso aqui é púlpito. Estou falando de altar. O altar que Deus quer hoje de nós é a nossa vida, é o nosso coração. Quando a gente canta, o meu coração, Senhor, é o teu altar. Deus manda Jacó fazer um altar, construir um altar, e ali Jacó ele comunica este pedido de Deus para sua família. O versículo de número 2 vai dizer que Jacó foi então à sua família e comunicou à sua família dizendo, olha, Deus quer um altar. E é o seguinte, gente. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. E purificai-vos. E mudai as vossas vestes. E vamos nos levantar, vamos sair daqui, vamos ir para Betel e lá farei um altar ao meu Deus, o Deus que me respondeu no dia da angústia. Deus não falou para Jacó, tira os deuses estranhos, limpai as vossas vestes. Deus não falou para ele, você vai purificar-se. Não, Deus fala para ele, vocês vão sair daí, vão morar, vão habitar em Betel e vão edificar um altar. Só que Jacó sabia que altar é coisa santa. Altar, para ter relacionamento, para ter encontro com Deus, para ter intimidade com Deus, para ter comunhão com Deus, não é de qualquer maneira. Precisa ter santidade, precisa andar em santificação, não é de qualquer maneira. Então Jacó, sabendo que Deus é santo, que o altar que ele construiria, Deus ia se manifestar naquele lugar, a glória de Deus ia se manifestar ali, Deus ia aparecer naquele lugar, então ele já viu, ele já teve noção de que a minha vida não pode estar de qualquer maneira, a minha família não pode estar de qualquer maneira. Então ele chama a família e diz, tirai os deuses estranhos do meio de vós. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que é poderoso, vai estar em nosso meio quando esse altar estiver edificado. Então não há espaço para deuses estranhos. Não há espaço para deuses estranhos. Não há espaço para vestes. Roupas deturbadas, não há espaço para a vida de qualquer maneira. É necessário tirar os deuses estranhos, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Sabe por quê? Jacó já falou, foi direto à família e falou, porque ele sabia que não existe comunhão da luz com as trevas. E Deus é luz, Deus é santo, então para que Deus se manifestasse ali, era preciso um conserto. Era preciso um conserto. Porque Deus não se manifesta de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é nos nossos achismos, não é na nossa vida secular, carnal, nosso diploma, o nosso dinheiro. Deus se manifesta quando há um coração em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade.
É necessário santidade, é necessário santificação. Foi necessário Jacó chamar sua família e dizer: vamos fazer um concerto. Quem está entendendo até aqui, levanta sua mão e dá glória a Deus. Aleluia. Por quê? Jacó chamou e falou assim: ó, vamos fazer isso aí. Primeiro ele diz assim: ó, tirai os vossos deuses, os deuses estranhos que há no meio de vós. Ele diz: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Porque, irmãos, Deus tem comunhão, Deus é especial, Deus é soberano, Deus é santo, Deus é purificador, Deus é imaculado, Deus é justo, Deus é verdade, Deus é princípio, Deus é vida. Então, para que Ele habite, para que Ele manifeste, para que Ele opere, para que Ele trabalhe, para que a nossa vida seja um altar dEle, nós temos que estar alinhado à vontade de Deus. Temos que ter a nossa vida santificada, purificada, deuses estranhos fora de nós. Temos que ter um coração purificado. Jacó sabia que não tem negócio com outros deuses, porque não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores, porque não vai ter manifestação, não vai ter presença de Deus, não vai ser real, não vai ser experiências tremendas. Tem gente que quer ter experiência com Deus, coisas maravilhosas, mas não quer ter vida no altar, não quer ter vida de santidade, não quer ter vida de santificação na presença de Deus. Como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai se manifestar se nós não tivermos uma vida diante de Deus, uma vida purificada? Como diz aqui o versículo: purificai-vos, tirai os deuses estranhos e mudai as vossas vestes. A palavra de Deus diz, meus irmãos, não tem como. Deuses estranhos, porque ele sabia que não tinha como servir dois senhores. Quando ele manda purificar, purificai-vos, porque sabe que Deus é limpo, Deus é santo, Deus é tremendo, e Deus, ele precisa de um templo limpo, ele precisa de um templo santificado, ele quer operar, ele tem comunhão com pessoas que se santificam, pessoas que renunciam às coisas deste mundo, que não andam segundo o velho homem, não andam segundo a carne, não andam segundo a vontade deste mundo, deste século, mas andam segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer aqui, meus irmãos, que a família obedeceu. A família obedeceu. Eles sofreram? Talvez sim, porque eles tiveram que renunciar algumas coisas. Eles tiveram que abrir mão de alguns comportamentos errados. Por exemplo, mudai as vossas vestes. A Bíblia não conta, não, a gente não sabe. Mas o jeito que eles estavam vestidos, isso pode denotar a vida espiritual, mas ali está falando da purificação. Mas vestes mesmo, a forma que eles estavam vestidos. Porque não é de qualquer maneira que a gente serve a Deus, não é de qualquer jeito que eu sou crente, sou servo de Deus. Não é como se fosse uma pessoa do mundo, igual ao mundo, a pessoa vive secular. A própria Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, já disse, ele diz: mudai as vossas vestes. Semana passada eu falei para os irmãos aqui na igreja, que a igreja, nosso ministério, a nossa igreja é uma igreja que tem um diferencial das demais igrejas. E as pessoas sabem disso. É uma igreja de oração. As pessoas sabem que a igreja Deus é Amor é uma igreja de oração, apesar de que a gente precisa melhorar muito. A gente precisa voltar muito, porque a gente está bem devagar quando a gente olha um tempo atrás. Como era a nossa vida 5 anos atrás, 10 anos atrás? Como era a nossa vida com Deus, a nossa oração, a nossa vida há 20 anos atrás?
Então ainda há tempo de não voltarmos ao primeiro amor e não deixarmos a apostasia nos pegar. E além desse diferencial da oração, a igreja também tem o diferencial dos bons costumes. O regulamento interno da igreja. Alguns falam de sã doutrina, mas são costumes, bons costumes, não são maus costumes, são bons, porque fala de vestes, de se vestir bem, não mostrar o corpo, não ficar vestindo para a pessoa olhar e trazer desejos. Enfim, a igreja tem princípios, tem um estatuto, tem padrões de comportamento, de vestes, comportamentos. A gente não se associa com jogos, não se associamos com todo tipo de coisas deste mundo. Nós precisamos ter a diferença. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A igreja coloca este estatuto, este regulamento, esses bons costumes, porque a igreja quer ser uma igreja abençoada, uma igreja com um altar reparado, uma igreja consertada, como Jacó pediu para que a sua família se conserte primeiro, depois nós vamos levantar um altar e Deus se manifestará. Porque do jeito que nós estamos, Deus não vai se manifestar. Não adianta a gente ir lá colocar as pedras, armar as pedras e fazer a nossa oração. Não adianta a gente cantar, vai acontecer igual os profetas de Baal que se gritavam e se cortavam e não teve resposta alguma. Quando o altar está consertado, a nossa vida está consertada quando estamos obedecendo os princípios da igreja, os princípios do corpo de Cristo, da palavra de Deus, os bons costumes, santificando a nossa vida, como Jacó disse, tirando os deuses estranhos, tirando o amor ao dinheiro, tirando a carnalidade, tirando as coisas carnais desse mundo, purificando a nossa vida e mudando as nossas vestes, nosso comportamento, a nossa maneira de viver. Tenha certeza que o Senhor estará em nosso meio operando maravilhas, veremos paralíticos andar novamente, veremos milagres acontecer poderosamente como víamos no passado. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que hoje não acontece tantos milagres? É claro, porque Deus tinha um projeto, Deus tinha planos, Deus queria trazer um avivamento para o Brasil, e Jesus disse, se não fosse por sinais e maravilhas, o povo não crê, então Deus lançou sinais e maravilhas, mas esses sinais não morreram. Se houver santificação, os sinais ainda acontecem, se houver conserto, se continuarmos consertando e vivendo na direção de Deus, o Senhor se fará presente e coisas grandes acontecerão. Coisas maravilhosas acontecerão. Então cuidado de ficar mostrando seu corpo, vestes curtas. Cuidado com seu palavreado, cuidado com seu comportamento, cuidado com coisas que você faz. Jacó disse, tirai do meio de vós Deus estranho, purificai-vos e mudai as vossas vestes, porque ele tinha que montar o altar. Deus mandou ele montar o altar, só que ele não podia montar o altar daquela maneira, então ele pediu para sua família conserto. Quando tem conserto, quando tem humilhação, quando tem arrependimento, irmãos, quando o povo se arrepende e se conserta, o céu se abre e a glória de Deus desce. A pessoa começa a ver, ouvir a voz de Deus, maravilhas, milagres, sinais, prodígios, a glória de Deus se manifesta. Quando nós nos humilhamos e consertamos, Deus age. Deus age. Aí a família obedeceu e algo tremendo aconteceu. O versículo 5. A palavra de Deus diz o resultado. O que aconteceu? Fizeram o que Deus mandou. Consertaram a vida. Levantaram o altar. E o versículo 5 diz que e partiram para lá, fizeram conforme Deus mandou. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. Um juízo de Deus. Alguma coisa aconteceu com aquelas cidades. E as cidades foram impactadas por um juízo, por um terror. A Bíblia chama de terror de Deus. Mas a palavra de Deus que já diz que Jacó, a família de Jacó,
não foram atingidas por este juízo, não seguiram após os filhos de Jacó, porque eles estavam com a vida no altar, eles estavam com a vida santificada, eles estavam consagrados, eles estavam consertados. A peste veio, o juízo veio, algo aconteceu ao redor deles, mas não tocou na vida deles, não tocou na família deles, porque eles estavam na presença de Deus, obedecendo a voz de Deus, com a vida consertada, com a vida reparada conforme Deus queria. Então eu pergunto, a gente tem alguma coisa a perder quando a gente obedece a Bíblia? Obedece o regulamento da igreja? A gente tem alguma coisa a perder quando a gente obedece a palavra do Senhor? A gente, quando santifica, a gente tem alguma coisa a perder? Temos coisas carnais, coisas deste mundo. Jesus Cristo disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achar vida eterna. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, vai perder lá. Então renunciamos coisas deste mundo, renunciamos desejos e vontades, uma vida secular carnal, e vivemos para Jesus, vivemos para Cristo, e recebemos vida eterna, salvação, o direito de estar com Cristo eternamente. Vale a pena andar em santificação. Vale a pena viver uma vida de conserto constantemente, consertarmos as nossas vidas. Se nós cada dia reparar algo que está fora, reparar alguma coisinha que a Deus não se agrada, o próprio Espírito de Deus fala. Quem já teve essa experiência? Seja sincero, quando você foi lá tentar dar aquele passinho fora, o Espírito Santo falou, não. Quem já teve essa experiência? Teve. Só que o problema é que eu preguei a semana passada sobre apostasia. Quando a pessoa já está com a mente cauterizada. O Espírito Santo já não fala mais. O pecado já, não tem problema, não tem nada a ver, eu vivo do jeito que eu quero. E aí quando a pessoa peca, já não, o Espírito Santo não alerta, não consegue mais sentir o alerta de Deus. Mas aqui hoje o Senhor está falando conosco, a mesa está preparada. A nossa vida é o altar de Deus. E se nós quisermos viver o sobrenatural de Deus, a glória de Deus, o avivamento que nós estamos tanto esperando e orando pelo avivamento, só vai acontecer se tiver conserto, só vai acontecer se tirarmos os deuses estranhos, aquilo que não agrada a Deus, tirar fora, purificar a nossa vida e consertar as nossas vestes. A nossa maneira de viver, sendo diferente deste mundo, das pessoas desse mundo. Eu quero ler contigo Josué. Quem ama a palavra da glória a Deus? Josué capítulo 24, versículo 14. Quem ama a palavra da glória a Deus aí? Josué capítulo 24, versículo 14. Tem glória a Deus? Acompanhe o raciocínio aqui da palavra de Deus sobre o conserto, sobre a santificação. A palavra de Deus está falando assim no versículo 14, Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. E serviu ao Senhor. Ele está dizendo assim, o que vocês aprenderam, as idolatrias, as carnalidades, as coisas do velho homem, os costumes errados que veio de berço, as coisas mundanas, lança fora e vão servir o Senhor Deus. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué estava dizendo para o povo, escolhe, gente, ou é Deus, ou vão servir o Deus verdadeiro, ou vocês vão, decide, para de ficar em cima do muro, para de ficar cocheando em dois pensamentos. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou vocês escolhem os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavra linda, não é? Quem lembra dessa palavra? Eu e minha casa serviremos?
Mas a gente só lê só o final do versículo, mas o início do versículo. Josué está chamando o povo para responsabilidade. Ei, o que vocês querem? Vocês querem viver nessa vida terrena aqui? Vocês querem viver os deleites desse mundo, servindo outros deuses, deuses estranhos? Ou vocês querem lançar esses deuses fora e servir o Deus verdadeiro, viver direitinho conforme Ele tem mandado? Se vocês quiserem viver errado, pois vivam errado. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O próximo versículo, vamos ler. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros Deus. Só que não tem como servir a Deus de qualquer maneira. Ah, não, eu sirvo ao Senhor. Mas peraí, se eu sirvo ao Senhor, então eu tenho que mudar as minhas vestes. Eu tenho que parar de ficar mostrando meu corpo, parar de sensualizar. Eu tenho que viver uma vida cristã, padrão. Eu preciso purificar a minha vida, as minhas vestes, a minha boca, a minha voz, o meu pensamento, o meu coração. A malícia tem que ser tirada do meu coração. Eu preciso lançar os deuses estranhos da frente de mim. Então não era de qualquer maneira. Por isso que Josué mantém. Eles dizem, não, nós vamos servir o Senhor. Aí o versículo 17 diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus. Eles respondendo, o povo está respondendo. É Ele quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos. E nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Versículo 18. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então o povo estava dizendo, não, nós reconhecemos que foi Ele que nos deu o livramento, foi Ele que nos trouxe aqui, então nós vamos servir o Senhor. Aí Josué torna a perguntar, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Ou seja, Josué está falando assim, se vocês quiserem aqui, ó, pezinho no mundo, coxeando dois pensamentos, cheio de idolatria, amor ao dinheiro, achando que vocês são bambambam, querendo trazer costumes dos amorreus para cá, essas idolatrias para cá, não. Se vocês querem servir a Deus, então vocês têm que servir a Deus de verdade. Aqui a palavra do Senhor diz, se deixares o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Ou seja, não dá para ficar servindo dois senhores. Versículo 21. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Aí então houve um pacto. Então tá bom, a gente não vai servir mais dois senhores. Vamos parar com esse negócio de carnalidade, de idolatria, de ficar querendo viver aqui dos manjares dos amorreus da terra onde nós estamos. Nós vamos servir o Senhor. Aí Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, somos testemunhas. Versículo 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que está no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Versículo 24. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe o pôs por estatuto e direito aquele dia foi feito um concerto. Aquele dia foi feita uma aliança. Josué estava atribulado. Porque pé na igreja, pé no mundo. Ah, até o que me condiz aqui, o que me beneficia, ok, estou dentro. Mas o que está de encontro com o que me fere, o que me desconforta, o que vem confrontando as minhas ideias, ou o meu gosto para as coisas desse mundo, não, isso aqui não mexe comigo. Está entendendo? E a palavra de Deus está dizendo, não, seja assim, sim, ou não, não. Ou serve a Deus, ou não serve a Deus. Ou seja, uma nova criatura, deixa as coisas do velho homem para trás, e serve ao Senhor. Decide, é o que Josué estava falando. E aí foi feito Josué fez com o povo concerto.
Agora eu pergunto, quem quer ver a glória de Deus? Quem quer viver o melhor de Deus? Comunhão com Deus, Deus falar contigo, Deus te usar, você colocar a mão sobre os enfermos serem curados. Conserto. A resposta para a igreja é conserto, santificação, renúncia, arrependimento, deixando o velho homem para trás, sendo nova criatura na presença de Deus. Pastor, mas isso é coisa de Velho Testamento. Eu vou encerrar lendo um texto bíblico. Pastor, esse negócio aqui é do passado, Velho Testamento. No Novo não tem nada disso. Vou encerrar lendo essa palavra, 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Tem glória a Deus? Quem gosta de Bíblia? Quem crê que precisa se santificar mais, se consagrar mais ao Senhor? Glória a Deus, eu também. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqui a gente usa essa palavra quando a gente vai falar de namoro, de relacionamento cristão, namoro cristão. Cuidado, irmãs, vocês que estão namorando, jugo desigual, pessoa do mundo, pessoas que não condiz com a mesma fé, com a mesma cabeça, o mesmo ensinamento, mesma santidade, mesma doutrina, mesmo bons costumes. Então a gente sempre usa isso. Mas o contexto desse capítulo é santidade. É santificação. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, não tem contrato mundo com igreja. Não deve haver contrato igreja com o mundo. Mundo uma coisa, secularismo uma coisa. Igreja, santidade, santificação, renúncia, altar, coisas santas. Mundo, os infiéis, são coisas terrenas. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? O comunhão tem a luz com as? Nenhuma, não tem. Versículo 15 diz a Bíblia. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma, são partes diferentes. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu? Deus está dizendo assim, que nos templos não precisam de ídolos, porque nós somos em aquele que o Senhor quer habitar e andar conosco. Mas para Deus habitar e andar conosco, temos que ter uma vida consertada, uma vida de santidade. Pelo que sair do meio deles, sair do meio desse mundo, sair do meio dos ímpios, sair do meio dos costumes desse mundo, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. O próximo versículo, 7. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pode colocar o próximo para mim? 7 primeiro. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. Aperfeiçoando significa que é um passinho a cada dia. A cada dia a gente aperfeiçoa. A cada dia a gente santifica mais. A cada dia a gente se limpa mais. A cada dia a gente reconhece os nossos erros e melhora mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo. Então Deus está falando conosco nessa noite. Encerra essa mensagem dizendo: a mesa está preparada. Só vão subir os santificados. Só vão entrar lá aqueles que estão lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que estão aperfeiçoando a cada dia a santificação com Deus. Quem entende essa mensagem? Podemos até participar da ceia aqui, mas e lá? Vai ter muita surpresa. Muita gente vai chegar lá no grande dia e dizer: Senhor, pregamos em teu nome, Senhor, fizemos estudos no teu nome, Senhor, palestrei em teu nome, orei, expulsei demônios, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Qual vai ser a resposta? Tu sabe, não sabe? Apartai-vos
Por quê? Porque não vos conheço. Porque ele só conhece quem se aperfeiçoa um pouquinho a cada dia, quem santifica um pouquinho a cada dia, quem ora um pouco mais, quem jejum um pouco mais, quem consagra um pouco mais, quem limpa, limpe-se um pouquinho a mais a cada dia. Quem entende essa palavra? Quem crê que é necessária a santificação, levanta a mão e dá glória a Deus. Então fica de pé em nome de Jesus. Levanta as mãos para cá. Levante as mãos bem alto, vamos dar graças a Deus, a ceia do Senhor está aqui, o pão, nós vamos dar graças ao Senhor, começa dando glória, 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 em memória do Senhor Jesus, em memória do sacrifício, da morte de Jesus por nós, começa dando glória, glória, glória a Deus. Pai, te damos graças, te agradecemos, Senhor, te damos graças, meu Deus, te agradecemos, Senhor, meu Deus, porque nós não merecemos tanto amor assim. Mas é a tua graça, é a tua misericórdia, Senhor. O teu amor, Senhor, que nos resgatou, que nos chamou. E nos trouxe aqui para cear juntos em comunhão a igreja do Senhor, meu Pai. Ah, meu Deus, consagra estes pães. Damos graças a Ti. Em memória do Senhor Jesus, meu Deus. Para a comunhão dos santos. Para a comunhão, fortalecimento, alimento espiritual da igreja do Senhor Jesus. Amém. Pode passar lá, irmãos, em nome de Jesus. Grupo de homens e mulheres, Senhor, o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Eu quero ordenar a toda a igreja, todos juntos, podem cear, participem do corpo do Senhor, em nome de Jesus. Reclama labaias, reclama labaço, ribianda labalaias, ramandagaço, ribianda labalabas, oh, reclama labalabaias, reclama labalabalabaias. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, Senhor, graças nós te damos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, fica conosco, aleluia, reclama, labalabaias, oh glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Reclama labaço, libianda labaias. Te damos graças, Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Obrigado, Jesus. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O fogo está caído aqui, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos também dar graças a Deus, ficar todos de pé. Vamos dar graças a Deus aqui no cálice. Suco da uva, o suco da vide. Vamos dar graças, estende as mãos para cá, começa dando glória, 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 glória a Deus. Oh Senhor, oh declama labaias, declama labalabás, sudibianda labaias. Senhor, consagra o cálice da nova aliança, o cálice do Novo Testamento. Do sangue carmesim, do sangue de Jesus. Consagra, Senhor, para alimento espiritual, para a derrota de Satanás, para o perdão dos pecados, para a comunhão da igreja. Ora, baço declama labaias. Graças, Senhor.
Graças, meu Deus. Oh, glória. Amém, Jesus. Semelhantemente também, os irmãos que vão ser servidos, foram servidos do corpo do Senhor, vão permanecer de pé e vão ser servidos agora do cálice do Senhor, tá bom? Que alegria, vai glorificando. Pode servir, irmãos. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Qual espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Como ministro do Senhor nessa noite, em memória do Senhor Jesus, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, ele disse, tomai e comei, esse é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, todos juntos, podem participar do sangue de Jesus, do cálice do Senhor. Aleluia. Aleluia. Reclama labaias. Ribiclama labalaias. Riplama labaço, ribianda labalaias. Ribianda labalabalabaias. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Oh glória a Jesus. Oh, meu Deus. Ah, Senhor, te damos graças. Em memória do Senhor Jesus. Oh, o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. Aleluia, te damos graças, Senhor. Dá-nos força, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dai glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diz amém. Levanta as mãos lá para cima, oração da fé para ir embora para casa, em nome do Senhor Jesus. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai abençoando poderosamente a vida dos irmãos, das irmãs, guardando, livrando, protegendo. Te agradecemos pela Santa Ceia. Te agradecemos por esse encontro. Te agradecemos, meu Pai, pela comunhão. Agradeço pela vida de cada irmão, obreiros, dirigentes, servos do Senhor. Leva cada um em paz para suas casas abençoadas. Seja uma semana de bênção. Seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e fala assim: a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, meus irmãos, que Deus vos abençoe.